Olá, pessoal. Nosso texto vai tratar de ética e de trabalho. Esse é um texto que eu vou dividir em 5 videoaulas. Estarei postando na plataforma e estarei fazendo desta forma com o slide, já que eu tenho vários dados nos próximos slides ou nas próximas videoaulas. Essa aula de hoje, que é uma aula introdutória, eu vou estar falando de conceito de sociedade, de juízo de valor, para introduzir a aula sobre ética. Mas, para começar a aula sobre ética, nós precisamos fazer uma reflexão sobre o homem, sobre o ser. Desde muito tempo, desde quando, né, o homem começou a viver em grupo, que ele formou uma sociedade. Mas você já parou para pensar o que é uma sociedade? O que é essa reunião de pessoas? No sentido amplo, ou num conceito amplo de sociedade, nós vamos ter que a sociedade é uma reunião de seres que vivem em grupos. Como vocês estão vendo aí na imagem do slide, as abelhas vivendo em grupo, elas formam uma sociedade, como as formigas, como todos os animais que formam a sociedade. Mas também é preciso dizer que os seres, os seres humanos, os homens também vivem em sociedade. Daí nós chegamos num conceito restrito de sociedade. Esse conceito restrito aponta para que a sociedade é um conjunto de pessoas que vivem em determinada faixa de tempo e de espaço. Essas pessoas elas seguem normas comuns e tem algo muito importante, que é algo da consciência, que é o sentimento de pertencimento, é a consciência de grupo. Claro que esses sentimentos de pertencimento são sentimentos que variam no tempo e variam também no espaço. O autor do texto fala, por exemplo, de um tipo de sociedade da Idade Média, da Idade Antiga, por exemplo, ou da sociedade moderna. A partir dessa constatação, que os seres humanos eles vivem em sociedade, vamos encontrar nestes grupos ou nestas sociedades regras de convivência. O ser humano teve duas opções no passado. A opção foi viver em grupo e cada um fazer o que quer, ou seja, cada um faz o que dá na telha, ou para viver em sociedade, para viver em grupo, é necessário que aquele grupo tenha regra de convivência e que as pessoas conheçam essas regras para que o grupo exista enquanto grupo. Esta segunda opção, a sociedade ela fez a opção por ela, ou seja, para viver em grupo é necessário que leis, regras, elas sejam elaboradas e as pessoas que fazem parte dessas leis, dessas regras, elas possam seguir. Tem duas perguntas aí no slide, que são perguntas do texto, que abordam o seguinte: por que existem essas regras? Por que existem essas leis? Por que existem essas normas? Quem elabora as normas? Quem elabora as leis? Veja, as leis, as normas, as regras, elas vão ser necessárias por conta da sociabilidade humana. Ou seja, para conviver, como eu falei no slide anterior, é preciso ter essas regras, é preciso ter essas normas. E aí eu sempre tenho tratado disso aqui nas aulas com vocês e também na forma presencial, de que é necessário ter uma ordem. É necessário que a sociedade tenha uma certa ordem. Ordem em que sentido? Não é?
no sentido do ordenamento, da organização da sociedade. Então, essas leis são necessárias para que exista a ordem. É importante que a gente diga que a ordem humana ela é muito diferente da ordem das abelhas, porque as abelhas também têm uma ordem, a formiga também tem uma ordem. As comunidades animais, as sociedades animais, elas são regidas por normas que são adaptáveis ou adaptadas à própria natureza. As formigas muitas vezes vão andar uma atrás da outra. Nenhuma formiga vai reclamar daquela forma, não é, de andar atrás da outra. Nenhuma abelha vai reclamar de como é organizada a colmeia. Se adapta àquela ordem dos animais, ela vai durar muito tempo, de geração para geração, passa, não é, digamos assim, de abelha para abelha, de formiga para formiga. Raramente essa ordem ela vai ser modificada, a não ser que haja uma catástrofe, não é, ecológica. No caso da ordem humana é bem diferente, né? O autor fala da artificialidade da ordem humana. O ser não recebe geneticamente a ordem humana pronta. Ou seja, os próprios seres humanos precisam construir, inventar, reinventar, dar formas satisfatórias ao atendimento das necessidades e aspirações. E claro, esse caráter de artificialidade da ordem humana faz com que essa ordem ela seja não natural, ela seja, como diz o texto aí, artificial. Por isso que a ordem humana das sociedades antigas, elas são diferentes da ordem humana das nossas sociedades odiernas, ou seja, das nossas sociedades recentes. Porque a aspiração, o desejo, a vontade, o ideal, eles não são os mesmos. Daí a ordem ser modificável. Depois de inventada a ordem, claro, reconhecida como necessária, como justa, como verdadeira, as próprias pessoas passam a julgar o comportamento das outras pessoas. Esse comportamento em relação às regras estabelecidas para o cumprimento da ordem. Daí vem a avaliação ou o chamado juízo de valor sobre o que está estabelecido ou o que está não sendo atendido conforme a regra estabelecida, de acordo ou contra ao que está estabelecido. Esse julgamento ele ocorre em duas esferas. Uma das esferas do julgamento, do comportamento humano, é o julgamento que a gente chama de objetivo ou julgamento positivo, que geralmente ocorre a partir de uma ordem que já está estabelecida objetivamente. Então a gente pode considerar esse julgamento como o julgamento de caráter objetivo ou positivo. Por isso que a nossa ordem é uma ordem objetiva, é uma ordem que eu sempre chamo de ordem política jurídica, porque nós temos o sistema legislativo responsável pela elaboração da ordem e, claro, o sistema jurídico que vai fazer com que aquela ordem ela funcione. Inclusive, na ordem positiva, nós vamos ter a chamada sanção ou punição. Isso vem desde os povos antigos, passou ali pela Idade Média, especialmente no tempo da escolástica, e na Idade Moderna com o fortalecimento do sistema jurídico ou do aparecimento mais sedimentado
do chamado poder, não é, judiciário. É importante compreender que esse julgamento se dá em esferas diferentes, como nós vimos, duas esferas. Não é? Nós temos a esfera do caráter positivo, a esfera do caráter, não é, das leis jurídicas, e nós vamos ter, claro, não é, a esfera que a gente chama de subjetiva. Não é? No caso da esfera subjetiva, é a pessoa, é o sujeito com a sua consciência moral que vai atribuir valores aos atos humanos, pronunciando-se sobre a correção ou incorreção da atitude tomada em determinada situação. Então, um elemento é o caráter positivo, é o caráter objetivo da lei. O outro elemento é o chamado caráter, não é, subjetivo, aquilo, não é, em que a nossa consciência moral ela se prepara para emitir o chamado juízo de valor. Mas o que é a consciência moral? O autor fala que a consciência moral é a capacidade interna que cada pessoa tem de reagir ao certo e ao errado, a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Percebam que as normas morais elas são muito anteriores ao direito ou ao caráter positivo, objetivo da ordem. E claro, não é? Essa consciência moral, essa consciência subjetiva, ela vai desempenhar uma função social vital e importante, porque elas são cumpridas por convicção íntima, por adesão. Diferente das normas jurídicas que são impostas pelo Estado. E elas são cumpridas mesmo quando não estamos convencidos de que elas sejam justas, já que é de cima para baixo. Ou seja, é um jargão muito conhecido na nossa legislação ou no nosso cotidiano, na nossa subjetividade, inclusive, se é lei, cumpra-se, porque vem de cima para baixo. Portanto, a consciência moral, ela se encontra com a consciência objetiva ou com o espírito, não é, positivo e objetivo. Nós vamos ver, né, no livro de Foucault, que eu vou trabalhar com vocês no final da disciplina, que a grande estratégia da sociedade moderna é fazer com que essas duas consciências se encontrem. Ou seja, que a lei ou que o espírito positivo seja aceito de bom grado como justo, que passe a fazer parte da consciência moral de cada ser e que o ser cumpra por convicção, cumpra, neste caso, por adesão. É o grande desafio da sociedade moderna, já que o que vai mais prevalecer na sociedade moderna é o caráter positivo ou, não é, objetivo. Veja, quando um julgamento é subjetivo, ditado pelo sujeito, pela sua consciência moral, nós vamos estar no campo da ética. Porque a ética, como eu tratei no texto anterior, ela funciona internamente ao ser, ou seja, funciona na consciência. O autor do texto passado falava que a ética é consciência normativa e experiência situada. Veja que eu preciso absorver, colocar na minha interioridade o que está previsto como correto. Eu preciso acreditar que aquela ação é correta para que eu possa, neste caso, reproduzir essa ação em atos corretos. Portanto, quando esse julgamento é o julgamento da consciência, né, que é ditada por nós, enquanto sujeitos, né, da ação, nós vamos estar no campo da ética. Portanto, falar de ética é falar sobre valores, é falar sobre virtudes, e valores e virtudes vão se referir ao comportamento, à ação humana. Portanto, o campo ético é constituído por dois elementos importantes.
De um lado, a experiência situada, ou seja, o comportamento. Por outro lado, a avaliação deste comportamento, ou que a gente está chamando aqui de juízo de valor sobre, não é, o comportamento. Realidade, ou seja, ato, ação. Do outro lado, o chamado, não é, juízo de valor. Portanto, a reflexão ética passa justamente por essa questão. Estabelecimento de juízo de valor para o que está conforme ou contrário às normas de convivência entre os seres humanos. Daí é tão comum nós ouvirmos expressões, não é, que, de certa forma, são pronunciadas por nós. Fulano é ético. Fulano é ético porque eu avalio as ações morais de fulano como ações corretas. Elas encaixam dentro daquele ideal de ser, ou daquilo que a gente espera do ser. Mas quando Cicrano, ele não segue a norma, não segue a regra estabelecida, comete as suas infrações em relação à ordem, claro que o nosso juízo de valor sobre o cicrano é que aquela pessoa não tem ética. Então, ele é antiético. Portanto, para o nosso julgamento, ser ético é estabelecer uma convivência harmoniosa, fazer as coisas como devem ser feitas, corretas, e não cometer infrações. E antiético, claro, o contrário. Veja, nós vamos ter aqui dois exemplos do texto que vão tratar do juízo de valor. São dois exemplos importantes porque, como o campo ético ele trata do juízo, esse juízo de valor ele pode ser modificado. Portanto, não é dependendo da situação, o juízo se modifica. Consequentemente, inclusive, pode ser modificado não apenas o juízo, mas pode ser modificado também, certo? A aplicação da penalidade ou, né, o chamado juízo positivo ou objetivo. Notícia né, do jornal. Secretaria de Obras do município de Hortalina recebe proposta de suborno da empresa responsável pela construção do açude na cidade. Consultado sobre o episódio, o secretário declarou considerar revoltante esse tipo de expediente utilizado por muitas firmas do ramo. Fiz o slide, coloquei aí duas cores, né? Aliás, três, né? Porque tem o traçado aí da informação, mas tem aí o amarelo e o preto, né? Para a escrita. Um elemento, né, que é o primeiro, né, a primeira constatação, é um juízo que a gente chama de juízo objetivo, né, um juízo de fato. Ou seja, alguém recebeu uma proposta de suborno. E nós sabemos que na esfera pública, tanto aquele que faz como aquele que atende o pedido do suborno, eles estão enquadrados, não é, no Código da Penalidade. Ou seja, serão julgados pelo direito positivo, né, ou pelo juízo de valor objetivo. Quando nós vamos para a segunda etapa, ou, né, a segunda frase que está em amarelo, não segunda etapa, nós vamos ter ali um juízo de valor, uma apreciação, uma avaliação sobre o acontecimento. Portanto, está escrito lá que, não é, que a pessoa achou revoltante. Ou seja, achar revoltante é algo interno, é o julgamento moral. Claro que, acho que vocês lembram das aulas anteriores sobre ética, que eu disse para vocês que
De repente, eu posso dizer que secretário besta, cara otário da porra, não recebeu a grana que o cara ofereceu. Eu posso ter esse juízo de valor. Veja, eu não peguei a grana. Eu não cometi a infração, mas achei o secretário um otário. Então, não tenho ética. Porque a ética passa por esse juízo de comportamento e de valor, que é um julgamento de valor, né? O comportamento é um julgamento de valor. Se eu acho que, né, o cara foi besta, a gente o tempo todo está dizendo isso. Alguém acha uma bolsa com dinheiro e devolve, a gente diz pessoa besta, deveria ter devolvido só os documentos. Se você disse isso alguma vez, você não tem ética. Você pode não estar infringindo a norma moral, mas você não tem ética. Então perceba como a ética é importante, não é porque ela funciona dentro, ela funciona aqui. E eu preciso acreditar nas coisas corretas. É correto ou não devolver uma bolsa que eu encontrei com dinheiro? Se eu acho que é correto e devolvo, eu sou ético. Se eu acho, mas não é, a pessoa vai ficar grata em receber os documentos. Mas o dinheiro era seu? Não, né? Era o dinheiro alheio. Eu não posso me apropriar do que é alheio. Então cuidado com os juízos de valor. E lembre-se que o juízo de valor não é por onde passa aí a ética. Eu disse para vocês que o juízo de valor ele pode se modificar, ele pode variar. Não é? Então vamos agora parar para refletir sobre dois casos que ficaram famosos na época em que aconteceram. Primeiro caso, um rapaz norte-americano que congelava cadáveres e quando tinha fome ia lá no freezer, não é? Uma coxa bem rechuchuda, né? Boa. Pegava um pedacinho lá da coxa, levava para a cozinha, temperava, fritava e comia. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham de comer carne humana? O fato é comer carne humana. Um horror. Acho que muitos de vocês estão dizendo terrível. Como é que pode? Um horror. Claro que o rapaz foi julgado, condenado à prisão perpétua. Comer carne humana. Vamos para outro exemplo. Um avião caiu lá nos Andes, lugar extremamente gelado. Aquelas bolachinhas não duraram 2 dias. O socorro demorou a chegar. E eles começaram a passar fome. E aí não tinha outra comida. Não tinha nada para comer. Era gelo, frio e corpos que estavam lá, certo? Não é conservados em função da temperatura e que eram carne humana. E aí não teve outra. Foi o jeito. Eles, enquanto esperavam o resgate, comer carne humana. E aí agora? Primeiro caso, terrível, um horror. Segundo caso, nós mudamos o juízo de valor em função da necessidade. Claro que não é simples essa mudança de juízo. Não é simples, não é fácil. Mas neste caso, o juízo ele teve que ser modificável. Portanto, a atitude do grupo lá dos Andes foi justificável pela sobrevivência humana, mas do assassino norte-americano, ele foi condenado, e chamamos de horror, de horrível, porque foi uma inversão de valores, uma perversão. Então, portanto, nós nos colocamos por natureza divididos. Somos racionais, somos animais, somos conscientes, inconscientes, público, privado, particular. A questão ética é um lugar do conflito.
É aquele lugar que eu me coloco entre o que eu devo, o que eu não devo, não é? Eu quero, mas eu posso. É aquele grande conflito entre querer e poder, entre a minha vontade particular e o que está estabelecido na vontade geral ou na regra geral. Então é um lugar do conflito. E lembrem-se que gregos como Sócrates, eles trabalharam bastante esse elemento do conflito. Por exemplo, não é, atribuindo uma desconfiança e um cuidado muito grande com a utilização dos sentidos. Porque muitas vezes os sentidos, eles poderiam levar a pessoa a fazer coisas que não deveriam. Lembrem-se, né, do exemplo do pecado original de Eva, não é? Não era para comer a maçã. E a maçã foi comida, né, fruto ali de um desejo. Portanto, a ética é o lugar do conflito. É o lugar entre, certo, aquilo, né, em que eu quero e o que realmente eu posso fazer. Logo, eu devo estar preparado para isso. Embora a consciência moral seja de ordem individual, isso o texto anterior dizia, apenas em grupo, em sociedade, numa organização, na relação com outras pessoas, é que pode ser ético ou não ético. Não dá para você ser ético sozinho. Lembre-se do juízo. Você vai estar avaliando, como também as pessoas vão estar avaliando os seus atos. Portanto, não é como diz o texto anterior, e esse texto repete o que o texto anterior diz, em grupo, em sociedade, em contexto concreto, em experiência situada, podemos ser éticos e não éticos. Portanto, eu termino a minha primeira aula sobre ética e trabalho nessa parte mais conceitual sobre a sociedade, e a próxima aula eu trago aqui, né, elementos para fazermos uma reflexão sobre, não é, a ética no tempo, e aí rapidamente vamos falar sobre a ética antiga, a ética medieval e a ética moderna, para entrarmos na sociedade moderna, na sociedade do trabalho. Próxima aula, continuamos a discutir sobre ética e trabalho.